Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença. Que nervoso, hein, gente? Que nervoso, que alegria, que emoção, que mistura que foi esse jogo. Que tensão, o Palmeiras estava no ataque ali, martelando para fazer o gol. A gente estava quase se escabelando, aí o Porto dava um contra-ataque. Pelo amor de Deus, dava uma angústia. Mas essa é a Copa do Mundo de Clubes. Bora lá falar sobre esse jogo. Lembrando, a análise total sobre Palmeiras e Porto. Depois a gente vai mais falar sobre projeções aí e tal. Para mim, a gente tem que classificar em primeiro nesse grupo. Já falei aqui antes, por causa do Paris Saint-Germain. Viram, já mostra, né, contra o Atlético de Madrid. Pois é. Mas vamos lá, falar sobre esse jogo. Coisas positivas que eu achei. De verdade, muito feliz com a atuação que o Palmeiras teve diante do Porto. Porto, para mim, no final do jogo terminou fazendo cera. Isso já demonstra algumas coisas. Mas por que o Palmeiras não ganhou o jogo? Alguns detalhes que para mim são cruciais nesse campeonato que nós estamos disputando e eu quero saber muito sua opinião. Lembrando, no primeiro comentário na descrição você tem que fundo de garantia. Você pode antecipar o seu FGTS ficar mais ágil, só entrar em contato com eles, tá aqui no primeiro link, conversar, você faz uma cotação com eles e você vai descobrir o valor que você tem. Se estiver precisando de uma grana, você pode resgatar uma parte aí do seu FGTS, seu direito, tá bom? Negócio seguinte, galera, Palmeiras 0, Porto 0, eu acho que nós temos muito mais para lamentar do que o Porto no sentido do resultado. O Porto hoje teve sorte de não sair derrotado do estádio. E para começar assim de cara, parabéns à torcida do Palmeiras. Que aula, que atmosfera, apoiou o time do primeiro ao último minuto. No começo do jogo, o Palmeiras estava muito melhor, depois o Porto melhorou ali, ficou um pouco melhor um período, depois o Palmeiras tomou conta no final e o resto do jogo, e a torcida não parou um segundo. Parabéns a todos aí, que foi espetacular o que vocês fizeram. E o Porto tem muito mais o que comemorar, porque o resultado para eles ficou bom, porque o Palmeiras teve uma atuação melhor que a do Porto. Isso significa que nós não cometemos erros? Não, cometemos erros sim, tivemos alguns erros. E começando já falando sobre isso, para mim o Palmeiras não ganhou o jogo hoje pela falta, como eu posso dizer, de ousadia de alguns jogadores. E eu vou falar de quais jogadores. Felipe Anderson, que não tem coragem de ir pra cima na jogada. Maurício, que perdeu um gol debaixo da trave hoje, não tenho o que falar. O Maurício teve oportunidades para arriscar um chute de fora da área, ele que chuta muito bem. Eu percebi um time do Palmeiras nervoso e um time do Porto também nervoso. Eu falei no pré-jogo que seria um jogo muito disputado. Meu placar era 1-0 Palmeiras. Então, o Giai, por exemplo, o Giai tava muito mal no primeiro tempo. Foi o pior jogador do Palmeiras, errando passes, entregou a bola pro Samu uma hora lá, que o Everton fez uma bela de uma defesa. Partidaça do Everton, partidaça. O Porto ele teve no mínimo 3 chances bem claras de gol, uma cabeçada, uma chance clara, mas foi uma chance muito perigosa. Teve outra chance que o Samu invadiu a área, o Everton fechou o ângulo. E uma chance do Fábio Veiga, acho que foi, que ele puxou pra dentro, bateu. O Everton fez uma baita de uma defesa no chão. Chances no primeiro tempo e no segundo tempo, porque o Palmeiras atacou. Hoje nós não podemos falar que o Palmeiras foi um time covarde. Ah, o Palmeiras foi covarde, não teve coragem de ir pra cima, que a gente tá falando que o Palmeiras deve uma boa atuação no jogo grande. Pra mim teve uma boa atuação hoje. O Palmeiras não ganhou, por exemplo, no primeiro tempo, já por quê? Porque o Estevão errou muito a sua tomada de decisão. O Estevão teve 2 oportunidades na cara, assim, que ele foi lançado. Uma ele foi, Palmeiras marcando pressão no começo do jogo, surtiu muito o resultado. O Porto estava entregando vários passes, não foi só o Palmeiras que errou saída de bola por estar nervoso, o Porto também. Quantas saídas de bolas ali eles erraram, o Palmeiras recuperou essa bola, o Estevão recebeu, chutou para fora. Faltou calma, Estevão, tinha o Vitor Roque sozinho do lado, ele poderia ter dominado a bola. Então, assim, eu noto um Estevão que sentiu muito a pressão do jogo. Por mais que ele tenha ali finalizado, chutado no gol, mas ele poderia ter tido mais calma. No primeiro tempo, no final do primeiro tempo, ele teve uma chance, ele o zagueiro, ele poderia ter ido pra cima, cortado pra direita, cortado pra esquerda. E assim, as chances que caíram no pé dele, ele infelizmente tomou a decisão ruim. Ou chutou pra fora, ou não tocou a bola. E o Vitor Roque, eu gostei muito da partida dele. Brigou pela bola, fez diagonal, vinha, dominava, levava a bola pra ponta. O Vitor Roque não recebeu essa bola que o Maurício recebeu, que o Estevão recebeu, que o Felipe Anderson às vezes pegou na entrada da área ali também. O Veiga teve uma chance ali, no segundo tempo acabou isolando. O Vitor Roque não teve, mas ele brigou o jogo todo. O jogo inteiro ele estava ali marcando pressão, ajudando, correndo, recebendo passes ali, segurando a bola. Eu gostei muito da partida dele.
O Maurício também errou muitos passes no primeiro tempo. Então, assim, o Palmeiras no primeiro tempo, para sair vencendo, precisava ter acertado o último passe. O Porto entregava a bola, o Palmeiras pegava, errava, o Maurício ia virar um jogo. No segundo tempo, como eu falei, teve uma do Vitor Roque que ele tava sozinho. O Palmeiras fez a marcação-pressão, o Estevão dominou a bola, ele tomou a pior decisão possível, ele foi para cima do zagueiro. O Vitor Roque tava sozinho. Era só ele acertar o passe no Vitor Roque, a não ser que o Vitor Roque perdesse o gol, ele e o goleiro. Incrível aquela bola no primeiro tempo. A gente começou, como eu falei, martelando ali no Porto, marcação-pressão, criamos a nossa primeira oportunidade que o Estevão chutou para fora. No final do primeiro tempo, incrível aquela bola não ter entrado, impressionante. Jogada lá do Vitor Roque. O Vitor Roque recebeu o passe, tocou pro meio. O Richard Rios faria o gol que tava chegando. O Estevão entrou na frente dele, acabou atrapalhando ali Claro que ele tava tentando fazer o gol, né? Ele não quis atrapalhar. O goleiro defendeu, a bola sobrou no pé do Maurício. O goleiro tava no chão, ele acabou chutando de chapa. Ele poderia ter afundado o goleiro e os zagueiros do Porto lá dentro. E assim, jogo desse tamanho, você tem a chance, você tem que fazer o gol. Se o Palmeiras faz o gol, o Palmeiras traz o jogo pra ele. Tanto é que o Porto também teve chance. Se o Porto também faz o gol, a carga emocional cairia sobre o Palmeiras. Porque o Palmeiras estava jogando melhor. Se o Palmeiras faz o gol, a pressão no Porto aumenta ainda mais, você joga mais leve. Então era um jogo nervoso, era um jogo de estreia, mas essa chance no final foi impressionante. O goleiro fez a defesa, a bola voltou, o Rios cortou, o cara tirou em cima da linha, impressionante. No começo do segundo tempo teve essa chance que o Estevão tomou outra decisão errada, que o Vitor Roque estava sozinho. Então assim, o Palmeiras jogou o jogo, o Palmeiras foi pra cima, o Palmeiras começou melhor, o Porto começou a ficar melhor ali na metade, depois dos 20 minutos o Porto começou a dominar, o Palmeiras parou de conseguir pegar a bola batia e voltava pro Porto. Do final do primeiro tempo o Palmeiras voltou melhor e o segundo tempo foi inteiro do Palmeiras, por mais que o Porto tenha contra-atacado. O Palmeiras fazia algumas faltas, o Porto tava jogando no contra-ataque completamente. Eu vivi pra ver de verdade. Eu sei que a gente não conseguiu o resultado, a gente tem muito mais a lamentar do que o Porto. Só que o Palmeiras jogou bola hoje. Se tinha alguém que merecia sair vencedor, era o Palmeiras. O Palmeiras encurralou o Porto. O Porto fez cera hoje. Eu vivi para ver um time europeu, time português, que falam que é tão superior ao Palmeiras, tal e tal. O Sporting, se vocês falarem que é melhor que o Palmeiras, eu não falo nada. Agora, o Porto, não. Não foi isso que eu vi. Os caras fazendo cera. Outra coisa sobre o árbitro. Na moral, hein? Um campeonato... Copa do Mundo de Clubes, um hondurenho vem apitar o jogo. Que árbitro horroroso. Deu uma falta do Alan lá, uma hora que não foi absolutamente nada, sem critério para dar os cartões amarelos. Deu um cartão pro... Quem foi o primeiro cartão que ele deu? O Felipe Antes, que ninguém entendeu absolutamente nada. Deu um cartão pro Gomes na primeira falta que ele fez. Foi um contra-ataque, mas teve outras faltas que os jogadores do Porto fizeram e ele não deu cartão. Então assim, o árbitro pipocando grandemente para um time europeu. Deu 4 minutos de acréscimo. Uma piada. Um negócio desse, que é árbitro horroroso. Espero que não apite mais nenhum jogo aí importante, e principalmente do Palmeiras, porque não tem condição. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou por quê? E pra mim, o segundo tempo de imposição foi melhor o segundo tempo do que o primeiro tempo. O primeiro tempo, o Palmeiras foi um pouco melhor que o Porto, mas teve troca de superioridade. Saiu o Felipe Anderson, entrou o Paulinho, que entrou bem no jogo, deu dinâmica, deu passe, conseguiu fazer o Palmeiras manter mais a posse de bola ofensiva e girar essa bola de um lado pro outro para ter mais chance. Partidaça do Piquerez, boa partida do Aníbal Moreno ali, que rasgou tudo. Gustavo Gomes, para mim, o melhor em campo, ou um dos melhores em campo. O Gomes salvou a gente no segundo tempo ali, pelo menos 2 vezes, e fora no primeiro tempo teve uma chance quando o Palmeiras já tinha perdido várias chances. Foi a última chegada do Porto, uma bola que foi pro lado direito, foi cruzada. O atacante entrava sozinho. Se o Gustavo Gomes não corta, ele faria o gol sem goleiro. E o Gustavo Gomes no carrinho, partidaça. Entrou o Veiga no lugar do Maurício, que o Maurício pra mim jogou abaixo do que poderia. É um jogador importante e tudo, mas não acho que fez um grande jogo. O Estevão errou demais, saiu também pra entrada do Alan, que entrou muito bem. O Veiga pra mim pouco adicionou na partida de hoje. Lembrando, galera, deixe seu comentário, quero saber o que você achou também. O Alan pra mim já no próximo jogo tem que ser titular do Palmeiras, porque a intensidade que esse moleque deu ali, tanto na marcação quanto na intensidade pra ir pra cima, pra finalizar no gol. Ele pegou uma bola lá, dominou, virou, cortou, bateu, o goleiro fez a defesa, só que o hondurenho lá viu falta, não sei aonde. E entrou o Lopes no lugar do Vitor Roque. O Vitor Roque saiu chateado, claramente, mas acho que o Abel quis fazer umas jogadas aéreas ali, cruzar a bola pro Lopes. Chegou uma bola pra ele que ele cabeceou, mas bateu na cara do zagueiro do Porto, senão a chance de ser gol era grande ali. E no finalzinho entrou o Lucas Evangelista no lugar do Rios, que jogou muito bem também. Aquele lance do primeiro tempo foi impressionante. Olha, eu vou falar pra você, não sei se eu fiquei
nervoso, chateado, puto, como que aquela bola não entrou, mano? O Maurício chutou, o goleiro espalmou. Primeiro o Estevão e o Rio se enrolam, aí o goleiro faz um milagre, aí depois o Rio chuta, o cara tira em cima da linha. Impressionante, impressionante. E aí o Palmeiras teve mais volume, encurralou o Porto, começou a criar as oportunidades, muitos escanteios pro Palmeiras, e o Porto fazendo cera, um negócio incrível. Mas acho que tem que exaltar a partida do Everton. O GI melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi muito ruim, tá muito nervoso pra mim. Murilo Gomes bem demais. Piquerez também, ótima partida. O Aníbal jogou muita bola. Rios também, ótima partida, dando os combates. Eu só achei abaixo de verdade Felipe Anderson. O Veiga entrou, não adicionou muito. O Maurício foi abaixo e o Estevão também. Esses jogadores, acho que principalmente o Estevão e o Maurício, por não terem aproveitado, as oportunidades caíram no pé deles. Principalmente do Estevão, a maioria foi no pé do Estevão. Eu não quero responsabilizar o Estevão por isso, mas eu estou falando porque o Palmeiras não venceu o jogo. Que o Palmeiras criou um volume grande, o goleiro dos caras fez defesas importantes, sim, mas faltou a gente caprichar. Não só nas finalizações, como no passe também. Mas eu gostei, estou orgulhoso pela partida que o Palmeiras fez, um grande adversário e a gente se impôs. Deveríamos ter ganhado, mas a chateação, a tristeza fica por não ter ganho. E uma coisa importantíssima nesse grupo, nós vamos ter que passar em primeiro. Agora nós estamos todos empatados com 1 ponto. Jogo decisivo contra o Al-Ahly. Palmeiras vencendo o Al-Ahly e a gente tem condição de ganhar os 2 jogos. E vamos ter que fazer saldo, porque a primeira colocação vai ficar no saldo de gols. Porque existe uma grande diferença de você ir para as oitavas e pegar o Paris Saint-Germain, que sapecou o Atlético de Madrid hoje, e pegar o Atlético de Madrid ou um Botafogo. A sua chance de ir para as quartas pegando o Atlético de Madrid ou o Botafogo, que serão adversários duros, nem tô colocando o Ceará saindo dessa conta porque acho que não vai passar, é uma porcentagem maior do que você enfrentar o Paris Saint-Germain. Porque quem viu o que viu hoje é um time absurdo. Para mim, é o time que mais joga bola na Europa hoje. Não tem ninguém que joga mais bola que o Paris Saint-Germain. Um jogo que o Palmeiras não teve medo, teve os seus erros, tem que corrigir algumas coisas, tem que caprichar. Esse time, pra mim, a crítica construtiva. E eu repito, eu fiquei orgulhoso com a atuação do Palmeiras. Fiquei orgulhoso, o Palmeiras jogou muito bem o jogo. Poderia ter vencido. Não venceu por esses detalhes. Mas a crítica construtiva fica, não pode perder tantas oportunidades jogando contra um time desse. Nós perdemos alguns gols e poderíamos ter sido castigados se o Everton não estivesse bem na partida. Quando for enfrentar alguém nas oitavas, que pra mim o Palmeiras vai se classificar, é a mesma coisa. Você vai ter a chance, faz o gol. Porque você dificilmente vai ter 3, 4 chances numa partida contra um time desse. E falando de Europa, os adversários daqui pra frente todos serão mais fortes que o Porto. Caso a gente encontre. Então a gente vai ter que ser mais cirúrgico e parar de errar tanto passe besta na tomada de decisão e perder gols como a gente perdeu hoje. Não pode. Bom, deixe o seu comentário, a sua opinião. E torcedor do Palmeiras, vocês são espetaculares. Que orgulho que vocês fizeram eu ter de ser palmeirense com o show que foi na arquibancada. Deixe seu comentário. Tamo junto, galera. Agora é pensar no Al-Ahly e vou dormir a noite inteira lamentar as chances perdidas porque a gente merecia. Vivi pra ver um time europeu fazer uma cera absurda pra não perder o jogo pra gente. E esse árbitro ridículo que não apite jogo nosso mais. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Aqui é Verdão, sempre é nóis.